pessoal, muito boa tarde. Queria começar saudando vocês. Obrigada pela presença de todos e todas. Essa é uma atividade que é promovida pelo Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política da UNB. É um grupo que existe há 10 anos, não é? Muitos de vocês que eu estou vendo aqui fizeram parte ou farão parte dele, né? São 10 anos de leituras, fichamentos, apresentações, seminários, debates. Mais do que orientar e descortinar textos, né, e horizontes para os jovens estudantes, esse grupo funciona como verdadeiro laboratório onde se introduzem novos autores, novos pensares. O que vocês verão, então, nesta mesa não é apenas a iniciativa de um docente isolado, né? É o reflexo de interesses e vocações de estudantes e de docentes que entram em uma boa simbiose em torno de uma meta comum, uma meta muito arendtiana, que é compreender. Hoje, temos a honra de receber, depois de 10 anos, o professor Adriano Correia. O professor Adriano esteve conosco logo no início, em 2013, não sei nem se você vai lembrar, tanto na jornada de filosofia política, quanto dando um mini curso sobre Arendt, né? O currículo do professor Adriano é longo, eu vou destacar algumas partes. O professor é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás, doutor em filosofia, com vários pós-doutoramentos, né? Um na Freie Universität de Berlim, na New School, e atualmente está iniciando um pós-doc na Faculdade de Direito da USP. O professor Adriano não é apenas um filósofo, é também um homem de ação, né? Isso se mostra pelo seu currículo, pois ele foi presidente da ANPOF, Associação de Pós-Graduação em Filosofia, que nos representa, né? Entre 18 e 20, um período particularmente difícil da nossa história, né? Atualmente, ele é presidente da seção regional Cerrado da Sociedade Kant Brasileira, além de ser membro da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política e diretor da Sociedade Interamericana de Filosofia. Hoje estamos aqui para celebrar o lançamento do seu mais novo livro, O Caso Eichmann, Hannah Arendt e as Controvérsias Jurídicas sobre o Julgamento. Ao final da conferência, aqueles que quiserem, né, o professor Adriano concordou em fazer uma pequena sessão de autógrafos com os presentes. E a conferência de hoje é intitulada O Kant de Eichmann, Mal por Obediência. Uma conferência que reflete um pouco o trabalho do livro, né? Que é fruto de anos de pesquisa teórica, mas também de um exercício prático, uma vez que ele recupera esse famoso julgamento, o julgamento de Jerusalém, e analisa, para e passo, os autos do processo e a visão de Arendt sobre a questão. Trata-se de um caso emblemático, um caso que marca indelevelmente o século XX e que tem repercussões sérias para a ética e para a política. Ao interrogar de maneira radical sobre a fonte do direito e da justiça, ainda que seja em um caso concreto, Adriano exerce o gesto filosófico por excelência. Agradecemos, em nome do grupo, em nome do PPG-FIL, em nome do Departamento de Filosofia, recebo os nossos agradecimentos por sua generosidade ao longo desses anos e esperamos que possamos continuar a compartilhar a nossa jornada pelo pensamento. Muito obrigada. Bom, eu só posso começar agradecendo. É sempre uma alegria retornar ao UNB. Estive aqui, como a Cília lembra, há 10 anos também na atividade do grupo, mas já estive em várias outras ocasiões. Desde que eu ingressei
na UFG, né, em 2006. Acho que já em 2006 nós tivemos um encontro aqui, pensando em conexões regionais e até hoje, mesmo de uma forma não institucionalizada, a gente tem uma conexão muito boa aqui com Brasília e muitas parcerias, né? E eu agradeço a Cecília especialmente pelo convite, porque eu vou poder compartilhar com vocês uma experiência boa que eu tive nos últimos anos, que é poder fazer pesquisa sem estar ocupado com outras coisas, né? Eu fui durante muito tempo, estive em funções na UFG, né? Coordenação, direção, essas coisas, e também estive esses 4 anos aí na Ampof, né? E como a Cecília lembra, foram bastante exigentes. E aí, e o ano passado, então, eu coordenei a organização do nosso evento, que foi em Goiânia, né? Então, bom, depois que o evento acabou, aí eu me joguei nas coisas que eu queria ler, que não podia há muito tempo, né? E esse livro é um pouco a experiência disso, né? Mas é parte de uma experiência maior, na verdade. Eu não vou falar diretamente sobre esse livro. Talvez no final eu possa folhear, né, e apresentar um pouco no índice o que eu tratei aí. Na verdade, esse livro era o primeiro capítulo do livro que eu vou apresentar uma parte para vocês. E aí ele foi ganhando corpo e ficou aí desse tamanho. Eu achei que não dava mais para ser um capítulo. E aí se tornou um livro de uma questão que eu acho relevante e que é preparatória um pouco para a questão principal que me interessava. Eu mencionei hoje na reunião que nós tivemos pela manhã que há muito tempo, embora não tenha nunca sido minha pesquisa registrada na universidade ou no CNPq, eu me interesso pelo tema da banalidade do mal, em realidade. Primeiro porque é um tema já virou uma coisa meio pop, ou seja, aí quase um clichê frequentemente para azar dela. Eu não imaginava que a coisa ia ganhar essas proporções, né? A última coisa que me mandaram foi o relatório da CPI de 8 de janeiro, que a Renata é citada parece que umas 20 vezes. E aí lá tem, como eu tenho um texto longo, eu não vou fazer essas coisas, mas eu até já separei, menciona a banalidade do mal. Então, e eu acho que esse tema, ele sempre foi, por experiência na docência, ele sempre foi para mim uma porta de entrada interessante para a ética em geral, para o problema do mal, para o problema do juízo, não é? Do pensamento crítico e da reflexão. Então, sempre funcionou bem dar aula sobre esse tema, para mim, né? Também as discussões, principalmente com Kant, mas também com outros pensadores, né? Então, por isso que eu dediquei esse livro aos meus estudantes dos últimos 20 anos, que em algum momento teve aula sobre esse tema comigo. E uma outra razão de eu me interessar é de perceber que um tema tão importante, que na realidade acabou mais até que o tema do totalitarismo, associando a imagem de Hannah Arendt, né? Pelo menos para um público não especializado, e nós não temos muita coisa sobre esse tema, né? Há muitas reiterações. No Brasil, por exemplo, nós temos um livro muito interessante da colega Nadia Sulky, que é o seu mestrado de 25 anos atrás. É até hoje a obra mais importante, é bem feita, mas era uma coisa num contexto muito específico, de um médium. Ela até hoje se surpreende da proporção que o livro ainda tem, né? E mesmo internacionalmente, nós não temos muita coisa, livros assim que tentassem fazer uma apresentação mais geral desse problema e tentar extrair das referências exíguas da Hannah Arendt, porque se juntar tudo não dá 10 páginas. As páginas em que ela fala a expressão banalidade do mal. Embora, depois do julgamento do Eichmann, né, ela tenha dado vários cursos e tentado situar a expressão, que eu tenho a impressão de que quando ela colocou como subtítulo do livro Eichmann em Jerusalém, ela achava que era algo que não era controverso, que ela simplesmente estava dando nome a uma coisa, a um fenômeno, a um acontecimento. Eu sempre falo para os meus estudantes para nunca fazerem isso, nunca colocar
no título uma coisa que eles não vão falar no livro. E ela não fala no livro. O livro só aparece no último parágrafo do último capítulo, na última linha. E acabou o assunto. Aí vai para o epílogo e trata de algumas questões jurídicas, né? E depois, quando gera uma polêmica imensa, eu não vou falar dessas questões, mas se vocês tiverem curiosidade, eu tenho um maior prazer em falar. Mas, assim, o contexto da polêmica foi uma coisa assustadora para Hannah Arendt e bom, e o livro ganhou proporções até hoje, é um dos livros, não é propriamente um livro de filosofia, não é? É de fato uma reportagem, mas é mais do que isso também. E é certamente é o livro de filosofia mais lido, possivelmente, não sei, né? Nunca, mas de uma filósofa, não um livro de filosofia, né? Porque tem um apelo para além do público específico, né? Dos interessados em pesquisa na área e tal. Então, acabou que o que seria um livro, e tudo começou com um artigo que eu publiquei no jornal, no Estadão, há uns 3 anos e meio, em junho, acho, de 2020. Junho, é. E aí o editor da Almedina leu o texto e perguntou se eu tinha um livro sobre o assunto. Eu disse que tinha, mas que não tinha. Eu peguei tudo que eu tinha de escrito, tenho vários artigos publicados, não é? Reuni, mandei para ele e falei assim, só para você ter uma ideia, não vou usar nada disso. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Depois de defendi meu doutorado em 2002, né? É a primeira vez que eu tenho uma experiência de pesquisa assim, imersiva, como eu tive no doutorado. E tem sido extraordinário. Assim, de estudar coisas novas, de vasculhar, e revirar temas que eu conhecia mais ou menos, às vezes demandavam um maior aprofundamento, e é isso que eu tenho feito. Então tem sido muito prazeroso. Agora, no final do mês, se tudo der certo, eu entrego o segundo livro, que é o título é A Banalidade do Mal mesmo. E aí eu penso num terceiro, que eu não vou começar por agora, mas daqui a um tempo, sobre as reações de Arendt no âmbito específico da filosofia, no sentido de, principalmente, a conexão entre pensamento reflexivo e evitar o mal da banalidade do mal. Então, isso é algo que eu já escrevi também, mas eu quero também recomeçar a partir dessa experiência de pesquisa. Então, eu diria que é uma experiência de voltar a ser estudante, como prazerosamente eu fui durante o meu período de formação, e que a gente, depois que se profissionaliza, né, tem um emprego, tem funções, etc., nem sempre a gente consegue fazer isso como nesse período de formação, né? Principalmente quem tem bolsa, como eu tive no período do meu doutorado, né? Eu tenho um texto muito longo, então eu não vou lê-lo inteiro, uma revista falada, como a gente falou mais cedo, e eu tenho muito interesse na reação de vocês, né? Como que vai soar a vocês as hipóteses que eu vou apresentar. Recentemente, inclusive, na semana passada, eu fiz um curso aberto online para leitura de alguns capítulos. Nunca tinha feito isso. Você fez? Né? E foram 4 aulas, e cada aula a gente lia um texto, um capítulo. Foi uma experiência extraordinária. As pessoas ficaram tímidas, não falaram tanto, eu esperava, eu falei, agora é a hora, eu já fui banca de boa parte de vocês, eles podem rabiscar meu texto, devolver, dizer que está errado, né? Mas ninguém, 2 pessoas fizeram isso só. Mas teve muita interação ao longo do curso e isso foi muito interessante. O que eu vou apresentar para vocês aqui é o capítulo 4º do livro, né? Mas não desse aqui, que você já ia folhear, mas é do livro que eu vou entregar, né? E aí foi muito interessante essa experiência de pesquisa. Eu vou tentar abreviar essa fala inicial, senão eu não vou conseguir ler muita coisa, não é? Mas foi muito interessante porque eu não sei como é a experiência de pesquisa de vocês na graduação, né, na pós-graduação, mas as coisas vão ganhando vida, né? Por exemplo, um capítulo virou um livro, aí de repente eu tinha uma abordagem inicial e aí o texto foi ganhando outras proporções, principalmente a discussão com Kant. E a Kant eu acabei dedicando ao Kant, a discussão com a Hannah Arendt,
e o uso que o Ashton faz dele, acabaram ficando 3 capítulos. Né? Eu vou ler para vocês o primeiro deles. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Eichmann citou Kant no julgamento. Né? Isso é igual quando... Bom, é um mal-estar danado, é igual quando o Tales caiu no buraco, né? Que incomodava o rei, que está aqui do lado, né? Ele caiu no buraco e a camponesa Trácia riu, né? Os filósofos até hoje não engoliram essa história de ser motivo de chacota, de serem engraçados, de serem cômicos e atrapalhados, né? Agora, o caso do Kant aqui é um pouco mais complicado. E, deixa eu ver aqui, eu estou no arquivo errado. Então, eu digo que é longo mesmo. São 28 páginas, espaço 1, não dá para ler, né? Eu vou percorrer e algumas partes eu vou ler e outras eu vou só comentar. E aí vou ficar de olho no tempo, né? Eu acho que, sei lá, uns 40 minutos, será que vocês toleram a partir de agora? Sei lá, umas 7h10, aí eu paro, onde tiver, e aí a gente tem um tempo de conversar, tá bem? Bom, mas aí o que aconteceu? Aí é que a surpresa, há anos eu trabalho com isso, dando aula, né? E escrevendo sobre, né? Conhecia todos os textos da Hannah Arendt. Aí o que eu fui fazer? Eu fui ler os cursos dela, né, desse período, sobre filosofia moral. Alguns estão publicados, outros não. Em 64, por exemplo, ela dá um curso sobre filosofia moral do Kant. Aí o próximo capítulo 6, eu trabalho um pouco as críticas que ela faz da filosofia moral do Kant. Né? Isso valeria, né? Poderia ser interessante aqui, mas o que mais me interessa eu fui ler os textos do Eichmann, o próprio Eichmann. E a coisa é muito mais complicada do que ele ter citado o Kant no julgamento. Né? Deixa eu voltar aqui o óculos, que senão eu esqueço que eu estou usando óculos, eu estou usando há pouco tempo. E aí, bom. No julgamento, então, aí ele cita o Kant, na verdade, no depoimento policial anterior ao julgamento. Né? Ele está conversando com o interrogador e o interrogador apresenta para ele umas anotações. A biblioteca do próprio Eichmann tinha lá de um nazista que acompanhou os últimos dias lá no bunker do Hitler e que dizia que os grandes generais, etc., quando viram que a coisa estava ruindo, puseram o rabo entre as pernas e ficavam assustados, etc., ou seja, viraram pessoas menores, né? Ou seja, assustadas e menos... Bom, ele dizia que, deixa eu ler aqui o trecho do Bolt, que é assim, que com a derrota eles murcharam e apelavam para a simpatia de qualquer um que eles encontrassem, né? E aí o Eichmann anotou à margem que ele era um canalha traidor que devia ser esfolado vivo por essa traição de falar que os nazistas se acovardaram no final, né? Inclusive os grandes generais. A revista Stern, da Alemanha, teve acesso a esse material e publicou. E foi assim que o interrogador apresentou a ele. E aí, é nesse contexto que ele anota o seguinte. Ele xinga, né, o autor, e na última página do livro ele anota: cada um pode viver como quiser. Número 1, cada um, isso acha, né? Cada um pode viver como quiser. 2, mas então não tem o direito de se chamar oficial. Porque 3, oficial é igual cumprimento do dever conforme o juramento de fidelidade. Anotou isso no final. Aí o interrogador pergunta: o que você tem a dizer sobre essas anotações? Ele diz, é aí que ele diz: eu tentei viver a minha vida inteira de acordo com o imperativo categórico do Kant. Só que aí o interrogador, eu fui lá, eu disse, isso tudo está online. Se vocês tiverem curiosidade, está online, inclusive, se vocês buscarem no Google, no mecanismo de busca, Hannah Arendt Papers, Arendt doou em vida seu material para a Biblioteca do Congresso.
e eles, há uns 20 anos, digitalizaram quase tudo, aliás, digitalizaram tudo, e há uns 3, liberavam parcialmente, e há uns 3 anos liberaram tudo, cartas, documentos. Então, foi aí que eu acessei. Tem como acessar por outras vias, o arquivo Israel, né? Mas eu acessei porque eu queria ver as anotações na área também. Se vocês procurarem, está quase tudo dela lá. Inclusive, a versão de Eichmann, Jerusalém, que ela mandou, aí veio com revisões e as anotações dela. Então, é um material extraordinário de pesquisa para quem se interessa pela obra dela. E eu li lá, né, nesse interrogatório, na versão em alemão. Aí o interrogador não leva adiante isso, muda de assunto, né? O que acontece? Um ano depois, no próprio julgamento, um juiz, deixa eu ir pulando aqui, na sessão 105 do julgamento, eu acho que foram 125 sessões, em 20 de julho de 61, o juiz Isaac Havé vira para ele o seguinte: você mencionou Kant, isso no julgamento, né? É curioso, né? O juiz acho que viu aquilo e falou: não é possível, né? Recorrer a Kant, né? Um nazista convicto. E ele perguntou o que ele queria dizer com referência a Kant. O juiz perguntou: debate pronto, é uma prova surpresa, né? E aí ele respondeu, o Eichmann: o que eu quis dizer, eu estou citando, com minha menção a Kant, foi que o princípio de minha vontade deve ser sempre tal que possa se transformar no princípio de leis gerais. Falou isso no próprio julgamento. Um autor kantiano dos Estados Unidos, bastante conhecido, John Silber, já faleceu, mas traduziu muita coisa do Kant. Ele escreveu assim, olha, num livro recente: muitos de nós atribuímos crédito acadêmico a nossos estudantes de filosofia por interpretações piores. Ou seja, o Eichmann, na hora ali, reagiu até bem. E aí tem toda uma discussão, né? Isso também está disponível online e vídeo. Se vocês, no caso do julgamento, as sessões de julgamento estão no YouTube, todas, né? Acho que estão legendadas em inglês, não sei como é que está. Eu vi isso faz muito tempo. Então, e aí, o que eu fui ver? Durante o Eichmann, quando estava na Argentina, ele concedeu entrevistas, uma série de entrevistas entre 55 e 56, a um outro nazista holandês chamado William Sassen. Essas entrevistas geraram aqueles rolos, sabe, antigos, acho que 75 rolos daqueles, e foram transcritas e revisadas pelo próprio Eichmann. E a ideia é que, se ele fosse preso, algo assim, que isso fosse publicado, e foi de fato aconteceu. Então tem esse material, tem uns textos de umas 100 e poucas páginas que ele escreveu interpretando o seu engajamento no nazismo. Um deles fala assim: todo mundo fala, agora eu quero falar. É o título do... Não é lá um título muito bonito, mas é de um desses textos dele, que também estão disponíveis. E na prisão ele escreveu 2 longos textos. Um entre maio e junho de 60, junho e julho, na verdade, ele foi preso em maio, né? E pediram que ele escrevesse, desse sua versão dos acontecimentos, e ele fez isso. E tem um outro texto que é de 61 até 62, ele foi enforcado em maio de 62, em que ele aí, um texto longo, de umas, sei lá, uns 500 páginas, em que ele vai refletir sobre o seu engajamento de novo. E isso aí ele fez pensando numa publicação, né? Foi realmente publicado há uns poucos anos. Eu tive acesso à versão, o jornal Die Welt publicou isso há uns 5 anos, né? Bom, o que eu quero chamar a atenção é que nesses documentos, Kant é uma referência reiterada. O Eichmann identificava, e aí eu já antecipo minha hipótese, e aí vou tentar ler algumas partes aqui para vocês. O Eichmann, ele parecia ter uma necessidade muito grande de justificar seu engajamento como não sendo um mero ato de um burocrata que cumpriu uma tarefa, mas no sentido de alguém que estava realizando de uma maneira virtuosa uma grande missão, que na realidade
era para um estado criminoso, como ele mesmo chamava, mas que a devoção dele era virtuosa, né? Quando ele foi condenado, quando ele ouve, na sessão em que ele ouve a sua condenação, o juiz diz a ele: você quer falar alguma coisa? E ele fala um longo discurso. Ele diz que abusaram da vontade dele, que ele podia que as pessoas considerassem não o que ele fez, mas o quanto ele foi inflexível. Que mesmo quando o Himmler falou em 44 para ele parar de deportar os judeus, como ele sabia que não era a vontade de Hitler, ele não parou. Ele fala isso em sua defesa em frente aos judeus. É uma coisa completamente sem noção, a gente diria hoje, né? A Hannah Arendt achava que ele era um sem noção, né? Ela fala um palhaço, né? Em Aspas, Jerusalém. Eu digo isso pelo seguinte, porque sempre o perfil que a Hannah Arendt traça do Eichmann, que é um dos capítulos do livro que eu já escrevi também, que é o primeiro texto que eu falei, que publiquei no jornal, né? Que chama O Eichmann de Arendt, está lá no Estadão, depois se vocês quiserem ler, o acesso é aberto. E a ideia é que ele teria feito criado uma espécie de personagem no julgamento para se defender, para tentar se safar, né? E eu acho que isso não se sustenta de modo algum, né? O modo como ele se defendia só piorava a situação dele do ponto de vista jurídico, embora do ponto de vista pessoal, do modo como ele compreendia sua dedicação, parecia para ele ser uma justificativa, né? Então ele dizia: não é importante o que eu fiz, mas o quanto eu fui virtuoso. Eu não deveria estar sendo condenado, eu deveria estar sendo condecorado. Que um soldado dedicado como eu, algo assim, entende? E eu não era só um soldado, eu não obedecia só ordens, eu obedecia às leis do meu país. Eu sou um cidadão respeitador das leis. E é aí que ele encontrava Kant, para quem a obediência, principalmente na relação com a autoridade que tem poder sobre você, como ele diz na Metafísica dos Costumes, é uma virtude. E a própria noção de dever está no centro da filosofia moral do Kant. E aí o Eichmann dizia assim, o juiz vai apertando ele, é uma longa conversa. Aí ele diz assim, ele dá várias versões, conecta o imperativo categórico a uma obediência cega, que ele chama de obediência cadavérica, uma obediência que não é desviada pelas paixões, uma obediência que não é, né, que, bom, é isso, que não é desviada pelas inclinações, pelas apetições, pelas preferências, pelos motivos pessoais. Então, a obediência que ele chamava de cadavérica. E ele associava isso ao Kant, né? E claro, associava isso também a uma conduta virtuosa, né? A obediência. E deixa eu ver aqui, onde que eu vou começar a ler para vocês. Ele, no período em que ele esteve preso, ele tinha muita inquietação como seria a conduta dele em relação à morte, né? Porque ele se declarava que acreditava numa força do universo, mas não em uma religião, ou quaisquer dogmas, ou uma vida após a morte. Quando a Hannah Arendt fala da banalidade do mal, ela usa a expressão para comentar as últimas palavras do Eichmann. Porque ele diz assim: eu não acredito em vida após a morte, acredito numa grande força, etc. Você é reintegrado à natureza com essa força. E aí ele diz assim, antes de ele ser enforcado, pergunta: o que você quer falar? Ele fala assim, isso é chato quando a gente está dando palestra na Argentina, porque ele fala: viva a Argentina, viva a Alemanha, porque ele viveu 10 anos na Argentina, né? Viva a Alemanha primeiro, viva a Argentina, viva a Áustria. Aí a Hannah Arendt grifa, ele diz: jamais as esquecerei. Como assim? O cara vai morrer dali 3 minutos e diz que não acredita numa vida depois da morte, vai ficar lembrando onde, né? Jamais as esquecerei. E ele diz: pessoas queridas, em breve nos encontraremos. Ela grifa de novo. Ele diz: não, vamos ter noção, né? E ela diz assim: na hora da morte, ele não tinha o que dizer, falou o que se fala nas falas fúnebres. Só que ele esqueceu que o morto era ele, diz a Hannah Arendt, né?
Isso se fala para os outros, né? Em breve nos encontraremos. Não, para si mesmo, não, ainda mais para quem em suma. Aí ela diz que a grande ideia da Hannah Arendt, que eu acho que tem uma força muito grande, não é sobre o que eu vou falar aqui, mas é, é que o que caracteriza essa banalidade do mal é uma desproporção entre a estatura do malfeitor e a estatura do feito. Ou seja, o mal banal não é um mal pessoal, é um mal que tem a ver com a catalisação das diligências das pessoas por um sistema que usa essa força para realizar certas coisas. Então, é um mal que até pode estar conectado com algum motivo pessoal, o indivíduo, como ele dizia, queria progredir na carreira, mas é um mal que não tem aquele ato conexão com os motivos do indivíduo, como, por exemplo, querer se dar bem, querer, por exemplo, assaltar alguém para tomar alguma coisa, ou assassinar um inimigo, ou tomado por ira, né, causar um dano a alguém. Então, toda essa concepção de que o mal tem a ver com cair em tentação ou ser arrebatado por alguma paixão que nos torna cegos, que é quase uma unanimidade na história da filosofia, uma história que não é famosa por ter unanimidades, não é a história da filosofia, é a história de divergências permanentes. Mas há uma certa convergência nessa ideia de que o mal tem a ver com fragilidade, tem a ver com cair em tentação, ou seja, tem a ver com um bem que nos atrai, que a gente se deixa levar porque comete o mal para chegar a um bem próprio, ou seja, tem a ver com o egoísmo, né? E, bom, o Kant, com a sua teoria do mal radical, foi que deu forma a isso, que na religião é a doutrina do pecado original, né? Claro que tem outras concepções do mal, mas essa é a prevalente na compreensão comum das pessoas. E a ideia é, se acontecer um crime hediondo, o perpetrador só pode ser monstruoso, inumano, não é? Então, para ela, é isso que é essa convicção comum que é desafiada num ato, numa conduta como essa do Atila, tá? Ele diz assim, olha, vou citar um trecho desse escrito dele na prisão de 61. Ele diz que, pesquisando a natureza, teria concluído que o instinto de autopreservação, que presidiria toda a vida orgânica, se sobrepõe a qualquer exigência moral. Isso sou eu escrevendo, né? Parafraseando o Einstein. E aí agora eu cito mesmo. As formigas em seus estados, ele coloca entre aspas, os cupins nos trópicos, as colônias de abelhas no amplo círculo ao redor de nossa terra, nos ensinam a submissão à lei cruel com uma lógica inexorável. Desde os bacilos sobre o microscópio até o sol de nosso sistema, tudo é governado por uma única lei. A lei ordena e exige classificação. Tenho de obedecer para que uma comunidade maior possa viver e eu possa viver nela. Minha subordinação surgiu desses pensamentos e é por isso que eu obedeci. O calor pessoal do coração tem de sucumbir perante a frieza gélida da legalidade. Essa é a epígrafe do capítulo, né? Eu cito aqui a ideia de que ele achava, o que ele achava que era virtude? Primeiro, obedecer, né? De uma maneira inflexível, e segundo, que o que ele fazia era contrário aos seus pendores. Ele disse que não tinha nada contra os judeus, sem perceber que é aí que o negócio cresce. Porque se ele tivesse alguma coisa contra os judeus e fizesse mal aos judeus, ok, a gente já sabe o que isso é. A questão é como que ele interpretava como virtude essa desconexão entre seus motivos e seus atos. Não é? A ideia de que ele teria, pelo seu juramento e pela sua conduta como cidadão e soldado, né? Ele teria sido virtuoso. Né? Bom, eu vou pular um pouco isso e eu estou olhando aqui que eu já cobri quase todo o tempo, então eu vou pular. Eu menciono partes, né, em que ele, por exemplo, ele teria, na Áustria, em 39, quando ele começou a organizar mesmo as deportações, que o primeiro lugar foi em Viena, ele teria perdido a paciência e agredido um subordinado judeu. Teria dado um tapa no rosto, dizendo que o cara estava mentindo e tal. E aí, ele mencionava isso com orgulho, que ele chamou todo mundo do escritório, vestiu a farda
e pediu desculpa para o judeu em frente de todo mundo. Né? Ele disse que tinha horror à violência. E, de fato, não conseguiram comprovar nada desses, sei lá, há uns 12, 13 anos dele na SS, que ele tenha agredido alguém, ou matado alguém, ou algo desse tipo, né? E ele usava isso nesse sentido de que Arendt diz o seguinte, eu vou citar, acho em Jerusalém. Essa atitude intransigente em relação ao desempenho de seus deveres assassinos condenou-o mais do que qualquer outra coisa aos olhos dos juízes, o que era compreensível. Mas a seus próprios olhos, era exatamente essa atitude intransigente, que o justificava, assim como antes silenciara a consciência que pudesse lhe restar. Sem exceções, essa era a prova de que ele havia agido sempre contra seus pendores, fossem eles sentimentais ou inspirados por interesse em prol do cumprimento do dever. O que ele acha em Kant? Ele acha em Kant a noção de que o agir não apenas em conformidade com o dever, mas por dever e principalmente contra as inclinações, como Kant diz várias vezes, você tem mais certeza de que está agindo moralmente quando age de uma maneira desagradável, quando você está fazendo algo e isso te custa. Então aí você tem mais certeza de que está agindo moralmente. Vou falar isso várias vezes. E aí, eu não terminei o que eu comecei mais cedo. O que ele diz para o juiz quando o juiz o aperta? Ele diz assim, não, mas espera aí, eu não entendo o Kant direito, né? O meu Kant é o Kant na versão para o uso doméstico do homem comum. E aí é interessante, porque aí eu vou falar uma coisa, vai me ajudar por umas 10 páginas aqui, que a Hannah Arendt apresenta isso no capítulo, acho que 8, eu esqueci de trazer, acho que Jerusalém, se chama Deveres do Cidadão Respeitador das Leis. Ela começa falando que o Eichmann parecia ter clareza de que, sob o regime nazista, as próprias ordens que provinham do Führer tinham estatuto de lei, porque a fonte da lei era a vontade do líder, do Führer, né? Então ele não era um mero executor de ordens, ele era um cidadão, cumprindo as leis do seu país. E o apelo dele a Kant, aí ela diz, olha, isso é um absurdo, porque em Kant, o juízo dele seria heterônomo, né? Ele abriu mão de legislar a própria conduta e delegou aos seus superiores a prerrogativa de legislar a conduta dele. Essa não é uma conduta autônoma, moral, né? Mas aí ela diz, não é tão simples. Na terceira página desse capítulo, ela vai dizer, o que é essa versão para uso doméstico do homem comum? Não é uma coisa fácil, diz ela, porque, de fato, Kant é percebido na Alemanha como o arauto de uma obediência irrestrita, o defensor de uma virtude desapaixonada, que vê em todo o entusiasmo, toda a paixão no ato, uma suspeita de que você está se desviando da lei, não está agindo. Por exemplo, quando você ajuda alguém porque isso te dá prazer, isso é indecente, moralmente, não é? Você tem que fazer, mesmo que isso te dê prazer, não pelo prazer que te traz, mas porque aquilo é a lei moral que você deve. Porque se você fizer por prazer, quando o teu prazer te apontar para outro rumo, você vai para longe da lei. Entende? Então, quando coincide o que te agrada e o que é o dever, você tem que agir por dever. Porque você reforça a capacidade, né, de agir assim sempre. E aí ela diz, bom, aí tem um problema. Tem um problema porque, de fato, as pessoas percebem a filosofia do Kant assim na Alemanha, em geral. Não só o Eichmann. Aí eu vou ler para vocês, eu tenho 15 minutos, né, do que eu falei. Então, já estou me organizando aqui para terminar. Tem no próximo capítulo que eu escrevi, que chama Mal por Obediência. Eu não vou falar dele, porque senão é um outro mundo, né? Mas a origem da ideia de dever, como é que a ideia de dever entrou na ética, uso muito o livro do George Agamben, no Opus Dei, né? Tem um capítulo, o último capítulo é como o dever entrou na ética, ele faz uma espécie de genealogia disso, o Michel Senelar, nas Artes de Governar, o Foucault, em segurança, território e população, mas também hermenêutica do sujeito, governo de si dos outros, não é?
Então, eles fazem um pouco a história de como essa noção de que a obediência se tornou uma virtude na história da ética, e que tem a ver principalmente com a história do cristianismo, né? Não posso desenvolver isso aqui, mas eu coloco no início o seguinte: em 1948, muito antes do apelo, 48, logo depois da guerra, do apelo de Kant a Eichmann, o kantiano Julius Ebbinghaus, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas na primeira metade do século XX, principalmente, ele era muito conhecido na Alemanha e também nos Estados Unidos. Os textos dele, nos anos 40, 30, já era traduzido para o inglês nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. E ele reclamava do que ele chamou de interpretações equivocadas do imperativo categórico. Nós estamos falando de 48, 3 anos depois da guerra. O Julius Ebbinghaus foi um opositor do nazismo, na medida em que isso era possível, né? Não lutou e tal, mas ele, na universidade, ele não colaborava com o nazismo. E ele foi nomeado reitor da Universidade de Marburg, em 40, logo que acabou a guerra, acho que no segundo semestre de 45 já ele foi nomeado reitor. Então ele foi uma figura, como Karl Jaspers, importante na reconstrução moral, por assim dizer, da Alemanha. E ele diz assim, vou fazer uma citação longa de 48. Ele diz assim: ninguém precisa se surpreender se nas atuais misérias do mundo se erguerem vozes expressando com muita clareza a opinião de que a suscetibilidade ao nacionalsocialismo, demonstrada por amplas faixas do povo alemão, faixas, né, amplas camadas do povo alemão, decorre propriamente daquela prontidão para a obediência incondicional, daquele espírito de sacrifício incondicional que, indubitavelmente, é exigido por Kant em sua lei do dever. Ele não nega que o Kant exija isso. Ou, pelo menos, não indo tão longe, a opinião de que a lei de Kant expressa precisamente aquela inclinação prussiana ou alemã para a disciplina e a sujeição, aquela disposição para a dureza e o rigor, aquela insensibilidade a todos os movimentos mais suaves do espírito que celebraram seus terríveis triunfos nos anos do terror nazista. Tudo que é digno de respeito em mim é minha capacidade de obedecer, e o mesmo deve valer para vocês e para mim. Ele está citando Nietzsche, falando mal do Kant, né? Que era um passatempo a que o Nietzsche se dedicava bastante, né? Fala mal do Kant, né? Ele diz assim: com essas palavras, Nietzsche já expressou uma interpretação da ética de Kant na qual a visão acima é antecipada. A moralidade do imperativo categórico como a moralidade do oficial prussiano correto, que considera seus superiores como deuses ou semideuses e desdenha os prazeres da vida como se fossem uvas verdes. Essa é uma das armadilhas em que a maior conquista do campo da ética, desde Platão, Kant, né, foi distorcida por um tratamento sociológico que perdeu seu rumo. Fim da citação. Citação longa, né? Mas por que isso me interessa? Porque a apropriação não tinha muita relevância para os nazistas, esse negócio de filosofia, né? Nietzsche, isso é tudo coisa do Rosenberg tentando ter importância no regime e também o interesse dos acadêmicos de se colocar a serviço do regime para se dar bem. Inclusive, uma das mais tristes descobertas desse livro aqui foi o Werner Jäger, né? O quanto ele escreveu textos em 33, tentando dizer que o ensino clássico podia muito bem se juntar com a ideologia nazista e coisas que o valem, né? Mas isso é outra história, eu dedico a ele umas 5 ou 6 páginas lamentosas, né? Porque o Jäger foi muito importante no primeiro acesso que eu tive ao Testamento Antigo. E o Nietzsche, bom, Nietzsche zombava, eu achava que ele podia estar falando da dialética do esclarecimento, porque tem lá o segundo discurso, né? Sobre Kant e Sade, duríssimo, em que fala sobre a noção de apatia, né? E desenvolve a hipótese do Nietzsche, que é a que eu desenvolvo também nesse capítulo, aqui na terceira sessão, em que o Nietzsche dizia que o imperativo categórico cheira a crueldade. Essa crueldade tem a ver com a apatia, com o pensar O Kant chega a dizer que nós nos amadurecemos moralmente quando nem o sofrimento dos nossos melhores amigos nos afeta. Está citado aqui, mas eu não quero ficar nessa. Eu fiz um compêndio dessas coisas do Kant, né?
Mas o Nietzsche tem uma passagem muito engraçada no Crepúsculo dos Ídolos, que o título é assim, de um exame de doutorado. Depois vocês procuram, eu não sei a referência, não sei se está aqui também, não vou procurar, mas ele diz assim, de um exame de doutorado. Para que serve fazer uma tese, diz o Nietzsche? Para se entediar. Para se entediar. E nada é mais assim, nada, em nenhuma outra área isso é tão vigoroso como na filologia. Então você aprende a virtude do entediar-se sem parar de fazer o que é seu dever. Aí ele diz logo em seguida: qual é a moral do funcionário público? Ele diz: Kant. É o funcionário público como coisa em si, obedecendo ao funcionário público como fenômeno. Estou citando de memória, né? Mas o Nietzsche capturou isso de uma maneira irônica. Por exemplo, na genealogia ele fala o imperativo categórico cheira a cleondade. E não fala mais nada, está num parênteses. Né? Isso na segunda dissertação. E aí eu explorei também um pouco isso. Mas tudo isso tem a ver com essa imagem de um Kant que concebe a virtude como sendo obediência desapaixonada. Só que você obedece a quem? Supostamente a si mesmo, mas não é bem a você mesmo. Porque para você ser desapaixonado, você não pode ser um alguém singular. Você tem de obedecer à sua razão, que é o que em você é universal. O que em você é singular? A particular configuração das suas inclinações. Essa é a sua subjetividade singular. Mas é justamente ela que deve ser, é ela que te desvia da lei moral. Bom, volto a isso, mas o Ebbinghaus, para concluir isso, escreveu uma carta ao Hans Jonas. Uma carta não, eles conversaram e o Hans Jonas registrou isso. Porque ele disse que sem o Kant ele não teria conseguido atravessar o período nazista. O Kant era para ele. É uma figura ambígua, né? Claro que aqui eu estou pesando a mão para o lado de não sei por que a questão que eu quero responder não é o que o Kant tem a ver com o nazismo. Isso seria assim bizarro, né? É meio inapreensível, né? O Eichmann mesmo falava nos textos mais da Argentina que toda a filosofia é internacional e, portanto, não é étnica, racial o suficiente. E o Kant, inclusive. E, claro, muitos tentaram se apropriar do Kant e não dava muito certo, né? Porque tem alguns outros textos que dificultam a situação também para a apropriação como nazista. Eu forço a mão aqui para apontar os outros, né? Aqueles em que é possível entender o que o Eichmann achou que encontrou em Kant. Porque a questão não é o que o Kant tem a ver com o nazismo, é por que o Eichmann achou que podia usar o Kant para se defender de um modo que seria, favorável aos ouvidos. Ou seja, por que a audiência ia entender bem o que ele queria dizer com isso. Quando ele disse que ele era virtuoso quando era obediente, e que por isso ele era um kantiano, isso soava bem como justificativa plausível aos ouvidos do público que ele queria atingir. Né? E aí eu já estou indo para a conclusão, né? Ele se definia sempre como um idealista. A Hannah Arendt menciona isso em Acho que Jerusalém. A Hannah Arendt diz assim: o idealista era alguém que vivia para a sua ideia. Portanto, não podia ser um homem de negócios. O Eichmann era um caixeiro viajante antes de se filiar ao Partido Nazista. Ele saía vendendo gasolina, óleo diesel, de cidade em cidade na Áustria. E que por essa ideia estaria disposto a sacrificar tudo, o idealista, e principalmente todos. Quando Eichmann disse no interrogatório da polícia, eu estou citando lá, né, que teria mandado seu próprio pai para a morte se isso tivesse sido exigido, ele não queria simplesmente frisar até que ponto se achava cumprindo ordens e pronto para executá-las. Ele queria também mostrar o idealista que sempre fora. O idealista perfeito, como todo mundo, tinha evidentemente seus sentimentos e emoções pessoais, mas jamais permitia que esses sentimentos e essas emoções interferissem em suas ações se entrassem em conflito com sua ideia. Entende? É claro que é uma corrupção da filosofia do Kant, mas é algo que o Kant ajuda, no sentido dessa devoção ao dever, como tem lá
diz a razão prática, ó, dever, a ideia da obediência é como sendo a, bom, a estrutura da moral. Eu vou para o finalzinho, tem mais 5 minutos, menos, 3, 4 minutos. Eu dediquei uma sessão, e aí eu vou falar muito no geral, a, por exemplo, não sei, vocês já devem ter lido a resposta à pergunta, que é o esclarecimento, não é? Aí eu dedico aqui uma parte, eu vou comentar muito rapidamente, só para vocês saberem o que tem. Depois eu posso até compartilhar esse texto, se vocês tiverem interesse. É, ele, muita gente, Foucault, por exemplo, Habermas, por exemplo, e a Hannah Arendt, mais ou menos, leem esse texto como sendo a própria imagem da libertação humana. Na minha graduação, eu li assim, eu lia emocionado, tipo assim, é assim que a gente vai vencer, né, a barbárie, o obscurantismo. Aí eu fui reler esse texto com um pouco mais de atenção, e aí, deixa eu ver se eu acho aqui um, um trechinho que resuma. E aí, claro, eu faço uma crítica à leitura do Foucault. Foucault menciona em primeira aula do governo de si dos outros, mas também em Crítica e Esclarecimento, de 78, e o que é esclarecimento em inglês. Ele publicou em inglês. Tem nesses três interpretações próximas, mas com sutilezas importantes sobre o Kant, e o próprio Foucault se aproximando muito dessa interpretação do Kant, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque senão eu falo igual eu estou falando aqui, né? O que é curioso no... Tá bom, eu vou ter de... Eu não achei o parágrafo aqui. O que que você tem lá, nesse pequeno, né? Esse pequeno texto que ele publicou no jornal? Você tem a ideia de que o grande lema do esclarecimento é raciocinar tanto quanto quiseres, mas obedeça. E ele vai falar do uso público e do uso privado da razão, de uma maneira muito curiosa. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, eu relendo isso recentemente, já dei aula com isso. Mas você vê como quando você tem uma questão, o texto aparece para você de um outro modo, né? E a minha questão agora era a obediência, né? E ele diz basicamente o seguinte: o funcionário público, o soldado e aqueles que exercem funções de interesse coletivo, ou seja, pode até ser privado, né? Esse não tem o direito de, de objetar nada ao que lhe é comandado e tem de obedecer sempre. Deveria ser permitido a ele o que o Kant chama de uso público da razão. O que é o uso público da razão? Que esse funcionário apresentasse ideias críticas no sentido do aprimoramento de sua tarefa. Não é a fala do cidadão na esfera pública. Não é a Öffentlichkeit. É público. É o público leitor. Né? E o leitor especializado naquele assunto, por exemplo, a questão militar. Eu só consigo pensar que o uso público da razão por Eichmann só pioraria as coisas. Ele faria melhor ainda o que ele já fazia. E no final, Kant termina com a obediência irrestrita sai incólume do processo de esclarecimento. Não. Isso é uma coisa que, assim, e eu lendo Foucault entusiasmado, eu entendo, porque eu gosto também do Kant, né? Aliás, ainda estou na presidência, estou falando mal do Kant, vou perder minha função aqui né, da Regional Cerrado aqui, né? Então, esse tipo de investigação não é para dizer isso justifica o nazismo. Eu acho que não tem modo algum, e os nazistas viram isso, Rosenberg, por exemplo, Alfred Rosenberg, né? A dificuldade de encaixar Kant no nazismo. Não deu. Mas essa ideia do dever, para o Eichmann, caiu como uma luva. Como uma luva. E nesses textos dele que eu li, eu fui vendo a perambulação dele, ele foi até Spinoza. Aliás, ele usava muito a ideia de Spinoza de um mundo que não é moralmente ordenado, né? Uma natureza que não tem um sistema interno de penas e castigos, né? Da ordem moral do mundo que o Hegel falava lá no Kant, né? Criticando Kant, Schopenhauer também, né? Então, acho que é um pouco isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que... Bom, eu vou terminar com uma citação
da Hannah Arendt. Opa, peraí, que se eu posso tragar esse texto. Ela começa esse capítulo. Então, antes disso, só para concluindo mesmo, né? E aí a ideia era dividir com vocês essas intuições, né? O Kant, o que o Eichmann encontrou no Kant e ficou usando reiteradamente até o fim. Ele encontrou um modo de interpretar sua obediência como virtude, em primeiro lugar, e como uma virtude maior ainda, porque ele não era antissemita. O fato de ele fazer mal aos judeus, não porque ele queria, mas porque era mandado, duplicava a virtude dele. E, claro, ele achava que o Kant se prestava a justificar isso, né? E aí a Arendt, ela começa o capítulo falando, é absurdo o Eichmann dizer que é kantiano porque ele fala de um juízo heterônomo. Aí ela diz na página seguinte, é meio complicado esse negócio de uma lei como Kant a compreendia, né? Em algumas questões de filosofia moral, ela vai dizer que Kant interpreta a lei não como os romanos ou como os gregos, não como os limites do lícito e do ilícito, ou então como canais de comunicação, né, que conectam a vida comum. A lei é o mandamento de Deus. Ele interpreta a lei como vem da tradução judaica, tradição judaica. Isso é, inclusive, quando ele fala da filosofia do direito, que tem passagens terríveis, que eu não vou nem mencionar aqui. E aí ela começa com isso e diz, e ela não desenvolve a Hannah. Ela diz, numa coisa, Eichmann era kantiano. Uma lei é uma lei e não existe exceções. Né? O juiz pergunta para ele, você disse que você era virtuoso porque era fiel a seu juramento. Mas você acha que é virtuoso, por seu juramento, ajudar a matar 1,5 milhão de crianças? Aí ele viu que já tinha se enroscado, né? Ele dizia, não, mas eu não matei ninguém. Aí voltava a velha ladainha, da primeira de ordens, mas a ideia de que não há nada, nem a morte de milhões de pessoas que possa operar como algo que me desvie do meu juramento de lealdade. Né? Bom, aí a Arendt termina esse capítulo, e começa com o Kant, o Eichmann falando do Kant, do seguinte modo, eu vou citar e concluo com isso. Tá? Eichmann de Jerusalém. E assim como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo diz, não matarás, mesmo que o desejo e os pendores do homem natural sejam às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava à consciência de todos, matarás. Embora os organizadores dos massacres soubessem muito bem que o assassinato era contra os desejos e os pendores normais da maioria das pessoas. No Terceiro Reich, o mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhece, a qualidade da tentação. Estou no meio da citação, não posso fazer só um comentário. Embora a Arendt não tenha uma teoria geral sobre o mal, eu acho que a grande força da noção de banalidade do mal é justamente apontar para um tipo de mal possível que não é capturado pela noção de mal radical ou de pecado. Entende? Ela não tem uma teoria geral sobre o mal. Ela compreende que aquilo que o Kant interpreta como mal radical, no sentido de enraizado, é a maior parte dos males que a gente comete. Por raiva, por ira, por vingança, por desejo, por etc. Né? Por egoísmo. Mas ela intui que isso não dá conta do fenômeno que ocorreu ali, que é um mal que é ilimitado porque é impessoal. Não está limitado. Mesmo o pior vilão tem limites. Não sei se vocês lembram da cena, estou passando o meu tempo aqui, mas da cena do Coringa no filme, em que o Coringa, ele e os gangsters lá, né, dividem, aí cada um com um montão de dinheiro, ele pega, separa um pouquinho de dinheiro e põe fogo no resto do dinheiro. Aí os caras põem a mão na cabeça e dizem, você tá doido? Ele falou, exatamente, eu tô doido. Agora vocês são previsíveis. Por que vocês são pegos? Porque vocês são alvos, todo mundo sabe o que vocês querem. É por isso que a polícia pega vocês. Eu não, eu sou caótico. E eu separei esse pouquinho aqui porque gasolina e dinamite é barato. Você reveja essa cena, né? Depois, em outro momento. Mas a ideia é, tem algo que não é capturado por essa noção. Mesmo que no dia a dia a gente perceba que a maior parte dos males seja por aí. E se a gente não compreender isso, talvez a gente não consiga pensar em possibilidade de reagir a essa ideia de multidões de pessoas despersonalizadas que não são menos
efetivos na execução das tarefas que lhes são atribuídas nesses contextos extremos, né? Ela diz: muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a maioria esmagadora deles, deve ter sido tentada a não matar, a não roubar e a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição, pois eles sabiam que iam para a destruição. E também foram tentadas a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes, tirando proveito deles. Mas Deus sabe como eles tinham aprendido a resistir à tentação. A Hannah Arendt conclui assim esse capítulo, e aí eu concluo também a minha fala e a gente pode conversar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Adriano, por esta fala iluminadora em vários sentidos. Queria saber da audiência, né? Quem gostaria de propor alguma questão, algum comentário? Professor Gilberto. Tá escutando aí? Tá. Bom, boa noite. Boa fala. Sua, Adriano. Vou jogar uma batata quente no colo. Opa! Trata-se do seguinte, né? Nós estamos vivendo conjuntura. A sua fala trabalha uma certa ideia de bem e mal em que o indivíduo postula e toma decisões diante de um coletivo para o qual o que ele está falando faz o menor sentido. Em se tratando de uma leitura que traz Kant, nós temos uma certa pretensão de universalidade posta pelo juízo dele, que é refutada pela plateia. Tudo bem. À vista do... Bom, como você está trabalhando no tema do mal, eu imagino que você deva ter em demanda dar conta, por exemplo, de leituras sobre como lidar com ucranianos nazistas ou como lidar com sionismo expansionista. Uhum. Só vou falar dessas duas palavras Uhum. para sabermos que a dimensão do mal, tipo virtuoso por alguns dos lados, está ordenando tomadas de decisões violentas que estão implicando em chacina, em matança indiscriminadamente, em nome de valores os melhores do possível, restaurando por várias religiões trimilenares. E então, como que poderia o Adriano Correia lidar com a demanda de o que se passou com a ideia de mal quando ele é venerado em prosa e verso de modo dominante pela mídia ocidental quando se trata de lidar com russos ou com palestinos? Batata quente mesmo. Eu achei que eu tinha escapado de um debate amanhã. Eu tinha falado me convidado com a mesa para falar sobre a Palestina, o Estado de Israel, no IESA. Não, mas eu falei, é na hora do meu voo, e é mesmo. Era para substituir um colega. Então, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Mas acho que para a gravação talvez seja melhor. O que eu te diria? É muito complicado porque não dá para falar nada que não seja meio irado, sabe? Assim, então eu estou tentando aqui Eu não acho que tenha Eichmann, assim, que a questão da banalidade do mal esteja em jogo aí, né? Necessariamente. Né? Nesse livro aqui, eu desenvolvo um pouco isso em debate, essa ideia, principalmente em Israel, né? Você tem, no caso lá da guerra da Ucrânia, o retorno do pan-eslavismo, de um lado, né, do lado russo, e do outro lado, isso que você fala, né, o culto aos símbolos nazistas. Então, é uma coisa... Nessa guerra da Rússia e da Ucrânia, é complicado ver o que pode, assim, os vilões e os mocinhos, né? A coisa é bem mais complicada, né? E eu também não poderia falar muito mais, a não ser como um cidadão que presta atenção, que está acompanhando e tal, né? O caso de Israel eu conheço um pouco mais, né? A história da fundação, né? Em grande medida pela Hannah Arendt, né? Não por ela mesma, mas pelo fato de que ela se engajou no período. Entre 46 e 48, a Hannah Arendt escreveu compulsivamente em defesa do Estado binacional. Boa parte do mau humor da Hannah Arendt no julgamento foi uma oposição. Ela já chegou irada com o sionismo
de 61 durante o julgamento. Ela chega muito predisposta. As cartas primeiras que ela manda são terríveis. Assim, até preconceituosas. Assim, essa multidão, sabe? Essa coisa espetaculosa que eles estão fazendo com o julgamento, estão perdendo a oportunidade de criar critérios para lidar com situações, com personagens como o próprio Eichmann, fazendo propaganda interna de um nacionalismo. Em suma, esse tom explica muito a impaciência dela com a de Jerusalém. Eu exploro mais isso nesse livro ali, né? Ela se filiou ao partido Hud, do Yuda Magnus, que defendia um Estado binacional. Né? Eu te digo isso para dizer o seguinte: poderia até ser um Estado plurinacional, ou seja, um espaço não dividido. Né? Mas depois que começou daquele jeito, e agora que nós temos aí a liderança política lá em Israel, é difícil. Eu dei uma palestra há uns 15 dias na PUC São Paulo, em que havia várias pessoas judias, e algumas, a maioria, contra a guerra e contra a conduta de Israel, mas havia umas duas pessoas que não eram. Né? E claro que a pergunta surge, né? E o que eu falei é que o tom não tem como dar certo do jeito que vem sendo conduzido. Né? E tem uma coisa que eu acho importante, Roberto, que assim, eu não tenho uma boa resposta. Eu só vejo isso como uma catástrofe e como algo que se aproxima muito de um genocídio. Claro que tem uma tipificação difícil. Eu até estava conversando com uma colega anteontem, que é a colega que está me recebendo lá na USP, né, a Cláudia Perrone Moisés, mas falando do quanto o conceito ficou vago no direito internacional e é difícil você provar, porque tem toda a questão da intenção. Que a grande questão para a Hannah Arendt, que eu exploro aqui também, não dá para julgar esses males se você fica querendo sondar intencionalidades. Você tem de avaliar o acontecido. A intenção de exterminar, não, você, como todo juiz, vai avaliar se tem um povo que está sendo destruído sistematicamente, que não apresenta oposição, no caso dos judeus, por exemplo, no caso agora, por exemplo, de Gaza. E isso não para nunca, ou seja, tem toda a afeição de um genocídio. Então, minha posição pessoal é essa, e numa liderança política que tem seus próprios problemas, independentemente de atacar a Palestina, Netanyahu, né, e o grupo dele. Mas tem uma historiadora que eu gostei muito de ler, chama Hannah Jablonka. Ela tem um livro sobre o Estado de Israel contra Adolf Eichmann. É aquele esquema dos americanos, né? Mas ela é uma historiadora da Universidade de Tel Aviv, e ela escreve um livro, é o único que eu conheço, assim, e faz uma leitura exaustiva do julgamento. Talvez valha a pena eu ler, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, em que ela fala o seguinte: até o julgamento do Eichmann, as vítimas eram invisíveis em Israel. Né? E que ali há uma mudança. Como que havia uma espécie... Qual era a natureza do nacionalismo sionista entre 48 e 62? Era um nacionalismo assentado no heroísmo da Guerra de Independência, para o qual a pretensa impotência das vítimas do extermínio era uma vergonha. Então não se falava sobre isso. Se tivessem vindo para Israel, era esse o tom. Não teriam passado o que passaram. Coisa desse tipo. No julgamento de Eichmann, há uma mudança importante. Né? E essa mudança tem a ver com assentar a unidade nacional e a autocompreensão do Israel como nação em torno da sua condição de vítima do extermínio da Segunda Guerra. Isso diz a Jablonka. E ela diz: isso tem um custo altíssimo até hoje. Né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou só citar, achar uma citação dela aqui, que eu termino o livro um pouco fazendo referência a isso. E que eu acho que tem tudo a ver com a situação atual. Ela diz isso há uns 15 anos, assim. Ela diz assim: havia no discurso da promotoria a ideia de que o julgamento tinha um papel educacional, educar a juventude para o extermínio. Né? E ela diz assim:
Aí meu texto, né? Eu vou começar com o meu texto para situar e depois logo cito. Tratava-se de um ambicioso projeto de longo prazo. Isso está tudo documentado. Eu me beneficiei muito de documentos que foram liberados recentemente pelo Serviço Secreto de Israel, que estão lá no arquivo. Por exemplo, a ata da reunião que discutiu a pena de morte do Eichmann está hoje liberada. Extraordinário. Depois eu posso falar para vocês as sugestões do que fazer. Assustadoras, né? Assustadoras. Teve um que sugeriu que deviam chegar todo dia para ele e dizer que ele ia ser executado dali a 2 horas, até ele morrer naturalmente. O outro defendeu que ele devia ser julgado e condenado indefinidamente por todo o país que quisesse. Então Israel liberava ele, quem quer julgar, julga, condena, aí o próximo, até ele morrer também. Então, assim, coisa bizarra, reunião do alto escalão do governo. E aí, me beneficiei muito disso. E hoje a gente tem as cartas, por exemplo, do promotor para o departamento policial. E ele dizia, por exemplo, tudo que tiver a ver com a Inglaterra, esconde. Tudo que tiver a ver com os árabes, faça um estardalhaço. Felizmente, o departamento policial não fez isso. Não ajudou isso. O promotor tentou, mas ele não... Porque não havia conexão com os árabes na questão que envolvia a Ashton, né? E ela diz assim, eu ainda, né? Tratava-se de um ambicioso projeto de longo prazo, de tornar a catástrofe do extermínio um aspecto central da identidade nacional em Israel, um evento conformador da história do jovem país, cujo impacto se faria sentir até os dias de hoje. Eu escrevi aqui antes da guerra, né? O impacto do evento e a exploração bem-sucedida de suas possibilidades educacionais não podem ser minimizados. Eu falei nisso num capítulo do livro, né? Um julgamento histórico, um julgamento espetáculo, tal. E aí eu cito a Rania Ablon, que ela diz assim: uma das consequências desse processo foi que, após o julgamento, muitos jovens israelenses foram instilados com um forte sentimento de que os judeus estão cercados por um mundo hostil. Como resultado da retórica do julgamento, todos os conflitos nacionais foram e ainda são, em grande parte, interpretados em relação ao Holocausto como a maior de todas as catástrofes judaicas. Tudo que acontece em Israel lembra-se do Holocausto. E ela diz, de fato, tendo o Holocausto como pano de fundo, todos os conflitos são percebidos como profundamente existenciais, um fato que cria um obstáculo talvez intransponível à solução desses mesmos conflitos. Então, como disse um amigo meu ontem, não dá para esperar nada. Não dá para esperar que essa situação melhore. Vem piorando desde 48. Só piorou desde 48. Né? Então, a coisa está num ponto, desde que descontinuou Gaza, né? Cisjordânia, que você tem isso tudo isolado, ilhado. Se for agora estabelecer um Estado, como é que esse Estado vai funcionar? Né? Então, não vai estabelecer. Né? Então, eu te diria assim, embora possa ter pessoas como Eichmann, né, lá no, atacando essas, cumprindo o dever e se sentindo virtuoso nisso, eu acho que pesa muito mais esse nacionalismo que a Renate rechaçava desde o início, que é de tratar todo o outro como um inimigo em potencial, principalmente o árabe. Né? Ela falava disso no caso do nazismo, ela disse, os alemães têm uma palavra para falar de quem não é alemão, que é os outros, os de fora, né? A palavra para estrangeiro. A gente usa estrangeiro, mas não, estrangeiro não vem nada, vem estranho, né? Vem não conhecido e tal. Ela diz, o nacionalismo chega ao ponto de identificar nós e todos os outros, né? E eu acho que isso, infelizmente, é uma retórica que predomina hoje em Israel. Agora, assim, uma opinião pessoal, eles vão sair dessa guerra atual mais desacreditados do que todas as outras. Né? Não acho que... E aí, que consequências isso vai ter, eu não sei. Mas não vão sair dessa guerra como em 77, 78, como em 67, como a própria Guerra de Independência, que não foi vista tão mal assim, que era a tentativa de um povo de se autodeterminar, mesmo tirando terra dos outros, mas era compreensível, ou seja, queriam uma independência. Não, agora não. Agora tem toda a cara de genocídio. Obrigado. É uma batata quente. Vamos fazer então uma rodada. Giovanni, Indy, mais alguém gostaria de propor uma questão? Comentário?
Muito obrigado. Eu estava pensando, é muito interessante essa sua proposta de opor, enfim, interpretar a banalidade do mal de Hannah Arendt como uma concepção do mal oposta a toda a tradição do mal. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava pensando no seguinte: claro que ela tem razões que, aliás, convergem com as análises dos frankfurtianos sobre a razão moderna se tornar um sistema de domínio impessoal, portanto, algo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece como algo... Quando ela fala a tentação de cometer o bem sobre o nazismo, me soa como algo um pouco heideggeriano, no sentido de esse algo totalmente novo que vem de fora, que vem do céu, e que não tem mais nenhuma mediação, não tem mais nada a ver com as paixões. Por que as pessoas, então, aderem a este mal? Porque elas têm a ver, tipo, essa ruptura radical com a tradição de interpretação da alma humana e das paixões humanas. Então, eu estava pensando em algo bem básico aqui. Será que essa descrição de a tentação de cometer o bem está certa empiricamente? Ou não pode ser encaixado? Não é apenas um exercício acadêmico de teoria, mas é para não perder o fio, para não conceber esse novo mal como algo apenas novo e, portanto, incompreensível. Mas não será simplesmente que dá para interpretar o conformismo dos alemães, por exemplo, a partir de uma noção aristotélica, kantiana, de mal como medo, egoísmo, medo de sofrer as consequências. Ou seja, não me parece que é apenas, enfim, que essa coisa de adesão cega à lei puramente fria seja incompatível com as paixões, ou seja, com a imagem kantiana do mal. Na verdade, sobre o nazismo, como em toda a tirania, desobedecer tem um custo muito mais alto que obedecer, em termos de egoísmo no sentido kantiano, né, que fere os impulsos. Queria, além disso, só perguntar mais uma coisa, porque eu estava pensando, tem muito Kant mesmo. Ou seja, Kant é muito assim, é assustadoramente plausível a interpretação do Heidegger. É claro que é uma interpretação errada, mas digo, nos textos de Kant, o tema da obediência é efetivamente recorrente de maneira obsessiva. Então, outra pergunta bem básica, algo que eu não sei, mas o Kant que nega qualquer possibilidade de desobediência civil. Claro, ele não conhecia a realidade do totalitarismo, mas tinha um debate clássico, que era o da tirania. A curiosidade é, Kant, nos escritos morais e políticos, chega a falar da tirania, a enfrentar o problema da tirania e do problema de Antígona, da desobediência às leis injustas. Ele fala algo sobre isso? Então, são duas perguntas separadas, mas... Obrigada, Adriano, pela fala. A gente sempre aprende muito com a sua exposição. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, bem mais simples do que a pergunta do professor Gilberto, né? É bem menos interessante também. Mas você falou no começo da sua fala, né, dessa dificuldade que a gente tem, né, de ter um diálogo com o conceito de banalidade do mal, né, principalmente no Brasil. É uma dimensão da filosofia da Hannah Arendt pouco trabalhada, né? Pouco discutida. Então, assim, eu vou me permitir aqui, nesse momento, não fazer uma pergunta sobre Kant específico, mas uma pergunta sobre essa questão da banalidade do mal, que é uma questão também que eu sou muito entusiasta, assim, gosto bastante, né? E essa relação entre a banalidade do mal, né, e o pensamento. Eu queria entender como você falou que vai estar escrevendo um livro, né, mais focado na questão da relação entre o pensamento, a ausência de pensamento, né, e a banalidade do mal. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você está lidando com o conceito de pensamento a partir da análise, né? Tem em vista, por exemplo, a fala da Berraville, né? A Berraville é uma fala, né, que vai dizer, mas a ausência de pensamento, como explica a ausência de pensamento, a relação entre a ausência de pensamento e a banalidade do mal,
sendo que Heidegger, né, foi um adepto ao nazismo, por exemplo, né? E, inclusive, com essas novas entrevistas que saíram do Eichmann, né, as pessoas vêm, inclusive, perguntando se faz sentido falar, né, nessa relação entre a ausência de pensamento e a banalidade do mal. E, ao que me parece, né, talvez essa pergunta possa ser melhor respondida quando a gente olha não para os escritos políticos da Arendt, né, mas ali a vida do espírito, que, claro, tem a ver com uma dimensão política, né, quando ela vai resgatar o Sócrates, né, não o Sócrates do Platão, mas o Sócrates histórico, o Jaspers, né, a diferença entre razão e intelecto no Kant, né, a Frônesis no Aristóteles. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como você está trabalhando aí o conceito de pensamento na autora, né? Porque não me parece que esse pensamento, né, como a Bernabé gosta de colocar, e a maioria dos comentadores da Arendt, não tem a ver só com esse pensamento que eu estabeleço, né, o diálogo que eu estabeleço comigo mesmo, né? Ele tem uma outra dimensão, que é uma dimensão da política, que é uma dimensão da ação, que é uma dimensão da comunicação, do discurso. Eu queria que você falasse um pouquinho se faz sentido isso, ou como é que você está lidando com essa questão do pensamento. Obrigado. Também que é simples a pergunta. Eu vi, pois. Acho que já pode ser, né? Obrigado pela questão. É uma questão interessante, né? Porque eu, na verdade, agora, eu me dediquei muito a rastrear na obra do Kant, e aí tem a ver com a tua pergunta segunda, que eu vou separado, essas dificuldades, né? O Eichmann leu. Basta ler o texto dele. Aliás, tem uma coisa que eu não contei. Eu achei, nesse texto que ele escreveu em 61 e começo de 62, ele escreve que ele comprou a Crítica da Razão Prática, na edição da Reclam. Não sei se vocês conhecem, é uma editora alemã que vende uns livrinhos, em geral, amarelos, né? Eu nunca vi de outra cor. A Religião do Kant, mas eu tenho uma edição. E ele disse que comprou a Crítica da Razão Prática pequenininha, assim, para poder carregar no casaco da SS, quando ele viajava escondido. Bom, isso aí, claro que eu não vou deixar de mencionar isso, né? Que é uma coisa, né? Ele não carregava uma biblioteca, ele carregava Kant, né? E, claro, era uma questão para ele o seu próprio engajamento, né? Mas não tem inscritos para trás de 39, né? De 55, por aí, que ele tem os escritos na Argentina, né? Para trás, o que ele tinha se perdeu, né? Mas eu volto para te dizer o seguinte, então, aí, é claro, eu tenho pesado muito a mão nessa conexão, mas é claro que é possível encontrar no Kant um monte, e eu vou tentar fazer isso também, mais breve, porque isso já tem muita gente que escreveu, mas vou fazer referências, né, para poder não parecer que eu estou querendo. Eu quero deixar claro isso. Agora eu tive essa impressão, quando eu vi 3 capítulos falando do Eichmann e do Kant, e de algum modo rastreando o que o Eichmann achou que encontrou lá, eu comecei a achar que pode o leitor terminar o livro e dizer o Kant era nazista. Né? Esse é o efeito que eu não quero, de modo algum, provocar. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é isso que você fala, a tentação do bem. É curioso isso. Porque nessa citação que eu faço, em Eichmann e Jerusalém, eu acho que é muito mais o seguinte, as pessoas tiveram a tentação de não fazer aquilo que era comandado por exemplo, solidariedade. Não é? E aí, justamente porque eram fiéis ao dever, não caíram na tentação do fazer o bem. Ela usa aí num sentido muito trivial. Fazer o bem aos judeus, por exemplo, não persegui-los. Então, você tinha a tentação de não fazer mal ao seu vizinho, mas você tinha aprendido a resistir à tentação. A coisa é bem mais complicada, como você mesmo indica. No final das origens do totalitarismo, eu acho que ela dá uma imagem melhor disso. Sabe? O que ela vai dizer da impessoalidade, do papel da ideologia, da questão da dignidade da autoanulação como parte de uma Volksgemeinschaft, não é? A ideia de você se anular para fazer parte de um povo que é ao mesmo tempo raça, né? O folk,
e tal. Então, essa ideia de que a virtude tem a ver com despersonalizar-se e se tornar um executor de tarefas voltadas à salvaguarda da sobrevivência da raça. Isso não está em Kant. Bom, você tem lá nas observações sobre o sentimento do belo e do sublime coisas terríveis sobre as nações. Fala dos franceses, dos italianos, tentando tipificar, quase naturalizando traços culturais. Terrível. Sobre a pedagogia também tem umas partes, textos menores, né? Mas tem umas partes terríveis também sobre questões raciais, coisas desse tipo. Mas não dá. Eles tentaram. Né? Tem o Leon Poliakov, né? Um dos historiadores mais conhecidos do nazismo, ele fez um compêndio que me foi muito útil, chama o Nazismo e Seus Pensadores. Está em alemão. Ele escrevia em geral em francês, mas nesse livro é em alemão. E aí ele fez uma lista dos pensadores que se aderiram ao nazismo. Né? E eles tentaram esticar Kant para todo lado, mas não deu. Assim. Mas, claro, sobreviveu essa ideia. Então, o que eu te diria? O Henry Ellison, que é um outro kantiano bastante conhecido, no livro Idealismo e Liberdade, ele tem um capítulo muito interessante, porque ele lê Arendt, assim, ó, reflexões sobre a banalidade do mal, aí ele coloca entre parênteses radical. Aí ele vai tentar dizer que em Kant, por exemplo, você tem uma noção de auto-engano, que tem um papel fundamental na noção de mal radical. Eu ainda não desenvolvi isso, né? Mas essa é uma questão interessante. Como é que o indivíduo, como diz o Kant, joga poeira nos próprios olhos? O Kant diz que a mancha podre da espécie humana na religião, ele nos imita a situação, é a gente contar uma mentira para a gente e acreditar. Esse é que é o negócio que é, assim, é o ponto cego da moral, diz o Kant. Então, eu acho que essa coisa de uma ideologia, uma propaganda totalitária, como a própria Arendt faz, um sistema que percebeu que era mais eficaz quando despersonalizava e desresponsabilizava. Ela diz que quando a SA rodava dos campos, era completamente caótico, porque era um bando de gente, como ela diz lá, devia estar ou no hospício ou na prisão. Mas estava cuidando dos campos, mas não sabia cumprir metas. Eles exterminavam todo mundo, porque eram antissemitas, vorazes, etc. Ela diz, mas a coisa piorou quando a SS foi para lá. Porque eles, quando falavam judeus matavam, quando falavam para de matar, parava, cumpria metas. Em suma, a coisa ganhou toda uma organização fabril e impessoal, mas as diligências estavam lá canalizadas. Então, eu não tenho uma resposta para a tua questão, né? Mas numa carta que ela escreve ao Scholem, que ficou famosa, que foi publicada no mesmo ano, eles eram amigos, né? E se desentenderam, não romperam, mas acho que ela rompeu com ele, porque a última carta da correspondência dele foi publicada há uns 2 anos. Ele diz: estou indo para Nova York, a gente podia se ver. Ela não responde. Né? Então, ele não rompeu com ela, né? Mas ele manda uma carta muito dura, crítica, interessante, né? E ela responde, por exemplo, dizendo que o mal nunca é radical, que ela mudou de opinião, porque o Scholem dizia: eu prefiro você das origens do totalitarismo. Você vem agora com esse clichê de banalidade do mal, a sua noção de mal radical lá era muito mais interessante. E aí ela diz: eu mudei de ideia mesmo, e só o bem é radical. Mas não explica. Começo a interromper porque pensei em uma coisa que queria também te perguntar, em que consistiu essa reação indignada ao livro? Qual foi o ponto da indignação? Foram vários. O primeiro, principal, foi o seguinte: eu falo isso aqui, nesse livro aqui, no primeiro capítulo. Foi ela indicar que os conselhos judaicos colaboraram com Eichmann, oferecendo listas, mas foi muito mais grave. Hoje a gente tem documentação de tudo. Não era só listas. A partir de 42, os conselhos começaram a escolher quem ia ser mandado para morrer ou não. Antes era mandado para ir para o gueto, para ir para trabalhar ou para ir para deportação. Depois eles começaram a escolher quem ia morrer. E aí tem o caso da Ucrânia, da Hungria. Bom, a Ucrânia é um caso também, né? Que os nazistas tiveram de intervir para impedir que a guarda ucraniana matasse os judeus a pauladas na rua torta e à direita. Os nazistas, a SS interveio para interromper, né? Porque aquilo era brutal demais e coisa desse tipo. Muito tempo bandeiras que estavam ajudando os caras. Exato.
Eu não lembrei disso. Os nazistas cristãos de hoje, aqueles que são nazistas das brigadas e tal, eles estavam Kant, não sei se... Não vi. Não viu? Não, você tem não. detalhes. Na Itália repercutiu muito uma entrevista em que o chefe daqueles que estavam defendendo Mariupol falava, não, mas a gente lê Kant juntos. Não, mas aí você jogou água no meu moinho. Eu vou procurar. Se eu não achar, eu vou te pedir. Isso é interessante. Bom, eu acho que essa é uma questão interessante. Mas vamos lá. Quais eram as questões? O que aconteceu? Esse texto foi publicado, primeiro, em fascículos, 5 partes, Acho em Jerusalém, entre fevereiro e março de 63, na revista The New Yorker, que até hoje é talvez a mais importante cultural dos Estados Unidos e tem um impacto imenso, né? Então, quando saiu a terceira parte, o procurador-geral de Israel mandou uma carta para Hannah Arendt. Eles eram amigos da Alemanha, dizendo: eu estou indo para Nova York para falar mal de você. O governo de Israel, antes de terminar de publicar o livro, mandou um ministro ir lá para dar entrevistas falando mal do livro. Não é? Aí ela falou: você vai perder a viagem, eu estou na Inglaterra. É uma carta super engraçada. Porque ele diz assim, esqueci o nome dele, depois eu lembro. Ele diz: eu estou indo lá para falar mal de você, do Bettelheim e do Raul Hilberg, que é o historiador que escreveu A Destruição dos Judeus Europeus e que foi quem, de fato, documentou primeiro, Poliakov também, mas nos anos 50 ainda, mas ele escreveu uma tese, está traduzido em português agora, um livrão com quase 2.000 páginas, em que ele documentou a cooperação da liderança judaica em vários países, dando nome e endereço. Né? Então, verdade, agora era uma tese, não teve repercussão. Saiu no livro da New Yorker, aí foi uma campanha absurdamente organizada pelo governo de Israel, pelo Congresso Mundial Judaico, né, em seus vários setores. Então, a primeira questão foi essa. A principal daquele momento foi a colaboração dos conselhos judaicos, que depois ficou amplamente comprovado. Eu falo um pouco sobre isso ali e coloquei um capítulo nesse livro aqui também, mas aí discutindo mais as questões morais, as opções, isso. E são várias questões, mas outra questão importante é as críticas que ela fez ao julgamento. Isso também ali no começo teve bastante impacto. Qual a legitimidade de Israel que raptou, ou seja, um cara foi raptado por um governo para ser julgado por crimes contra a humanidade, mas num tribunal nacional de um país que não existia à época por uma lei depois dos acontecimentos. Não precisa ser do direito para ver que a coisa era toda torta, né? Então, e aí ela defendia, na verdade, o direito de Israel julgar, mas achava que o ideal seria o Tribunal Internacional. O Jaspers ele participou de uma campanha para que isso fosse. Isso também teve impacto ali no momento, mas a polêmica era menos rasteira, né? Era mais interessante, tinha um debate de direito internacional importante. Outra questão importante, e essa aí durou mais, porque essa dos conselhos judaicos ficou ali até 65, 66, e aí em 71 sai um livro de um judeu, com um prefácio de um dos promotores que estavam lá no julgamento do Eichmann, Jacob Robinson, que é o capítulo que eu escrevi sobre ele. Ele escreveu um livro de 500 páginas contra Eichmann em Jerusalém. Né? E aí ficou meio que comprovado que, mesmo sem saber direito, ela tinha razão. Ela recorreu ao Hilberg. Na verdade, ela não inventou nada, ela não tinha dados, ela não fez a historiografia disso. Né? Ela recorreu ao Hilberg e depois esse assunto meio que quietou, porque quanto mais mexia, pior ficava. Mas ficava claro que muita gente colaborou, e onde não colaborou, como na Dinamarca, morreu muito menos gente, como na Itália, como na Bulgária. São os 3 exemplos que a Hannah Arendt dá de onde os nazistas não conseguiram, exterminaram na Itália 5.000 e poucas pessoas. Não é pouca gente, mas no contexto geral de um país ocupado, aliado ou ocupado, não é? Ela citava a Itália como exemplo. Então, essa era uma questão. E aí as questões que aí duram até hoje. A tipificação do Eichmann, como não sendo monstruoso, mas como sendo um palhaço. Tem várias cartas de pessoas que escreviam para ela: você está diminuindo o nosso sofrimento, dizendo que ele não é um monstro. Dezenas de cartas. Isso também está lá, né,
online, dá para vocês depois. É difícil de achar porque não está classificado por assunto e tal, mas tem várias cartas nesse sentido, dizendo que quando você fala do Eichmann como não sendo um grande vilão monstruoso, sanguinário, você de algum modo está diminuindo a magnitude do acontecimento. Essa é uma questão até hoje, que é a tipificação do perpetrador, né? E aí a outra coisa, tem uma coisa ainda menor, mas foi muito importante, o estilo da Hannah, irônico. E aí eu concordo com as críticas, na realidade. Um tom, um exemplo banal e outro pior que eu vou dar só 2 exemplos. Tinha um soldado nazista da SS que era chamado, o sobrenome dele era Immerwahr, sempre veraz, sempre verdadeiro. Aí ela escreve logo na frente, com travessão. Apesar do sobrenome, ele mentia bastante. Não. Aí o Scholem fala isso para ela. Você escreve num tom de deboche. E isso não é... Eu acho, diz o Scholem, que a coisa ganhou a dimensão que ganhou muito mais pelo seu estilo do que pelo que você disse. Porque a rigor, eu concordo com quase tudo que você disse. Ele falava para ela, né? E o pior foi que na edição da New Yorker, ela chamou o Léo Beck, que hoje tem o Instituto Léo Beck, inclusive fez uma homenagem a ela, apesar disso. Quando eu estava em Berlim, eles fizeram uma mostra e ela fizeram uma homenagem numa das sessões dessa mostra sobre o Steinin. Ela chamou o Léo Beck do Führer dos judeus. Já escreveu em inglês, em alemão isso podia passar, não passa batido, porque essa palavra em alemão perdeu o seu sentido trivial de seguir, né, de conduzir. Ela ganhou uma outra coisa, ninguém usa isso. As pessoas evitam a palavra, né, depois daquele contexto. Ela chamou do Führer dos judeus. No livro ela tirou isso, né, mas no livro ela piorou a parte que o ministro pediu para ela tirar. Ela dizia que teria morrido muito menos gente se não tivesse colaboração. Qual é o problema? Ela está dizendo que a colaboração matou gente. Então, os judeus mataram a si mesmos. Né? Então, isso tudo ganhou, com a difamação toda, eles ganhavam. E a última coisa, e também mais importante, que eu acho que sobrevive até hoje, como relevante, teoricamente, é a noção de banalidade do mal. Que ela joga lá. E aí a Mary McCarthy, a escritora, né, amiga dela, dizia que não gostava dessa expressão. Porque em alemão, em inglês, em português, eu imagino que italiano, banalidade tem a ver com trivial, corriqueiro, ordinário, algo que não tem peculiaridade nenhuma, algo assim. Na carta que ela escreve ao Scholem, ela usa outra expressão. Ela fala do mal, aí um palavrão alemão que eu não vou lembrar agora, mas como um fenômeno de superfície. Então é muito mais um mal superficial do que banal. Um mal superficial ao contrário do radical, que não é enraizado nas nossas afetos, perversões, mas que é, vamos dizer assim, neutro do ponto de vista da personalidade do indivíduo. Isso é interessante. E aí já vou para a tua segunda pergunta. Não é interessante a ideia de... Aí a banalidade, de fato, nem em alemão, não ajuda. Que alguém poderia dizer dela, pensava na condição humana, isso é óbvio. É muito mais claro a condição humana em alemão do que em inglês. Em inglês, tem um monte de confusão de uso de palavras, né? Em alemão é muito mais claro. Não é esse o caso. A palavra banalidade não me parece ser boa para traduzir o que ela queria. E é por isso que eu falo também para os alunos. Não se pode recriminar quem usa do jeito que a palavra é. As pessoas falam, mal está banalizado, no sentido de ele estar trivializado, esparramado. Vai fazer o quê? A expressão, e ela não esclareceu. Porque o que eu posso apresentar no livro é porque eu li os cursos que ela deu. Ninguém é obrigado a fazer isso. Né? Eu li os cursos, textos, cartas, coisa da pesquisa acadêmica, né? Mas a palavra, ela escreveu para um grande veículo de comunicação. Na verdade, não aparecia na série da revista. Apareceu no livro só, como subtítulo. Então, essas questões. Eu te diria hoje que as questões que sobrevivem é a nossa banalidade do mal e a caracterização do Eichmann, o interesse filosófico. As outras eram questões jurídicas, históricas, que já estão mais ou menos encerradas a favor dela. Né? Não é uma questão de a favor ou contra, mas é isso. De algum modo, consolidou-se no direito internacional
a perspectiva crítica que ela, na época, defendeu. E, nossa, eu vou tentar ser mais breve, tá? E aí você pergunta sobre Kant e a tirania. É aí que a coisa encrespa, porque aí eu posso te mostrar. Eu pulei aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Que é na metafísica dos costumes, no texto sobre isso, pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática. Esse título, né, de um pequeno ensaio. É tudo terrível, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não. Que, aí, respondendo diretamente a tua pergunta, que eu acho que eu não vou conseguir achar aqui. Nós temos de obedecer mesmo o pior tirano. Isso é textual. Textual. E ele diz assim, ele é um imperativo categórico, obedeça à autoridade que tem poder sobre você. Textual. Metafísica dos costumes. Não a fundamentação, né? A metafísica lá, doutrina da virtude. Textual de novo. Aí ele diz, entre parênteses, naquilo que não contrariar a sua moralidade pessoal. Fecha o parêntese. Né? Fecha o parêntese. O que acontece? O que esse objetor de consciência, um tema clássico lá do Foucault, né, da desobediência civil, o que esse objetor de consciência pode fazer? Nada. Politicamente, nada. Ele não pode objetar ao tirano a origem ilegítima do seu poder. Não pode. Ninguém tem direito de resistir apelando com a ilegitimidade do poder. Porque resistir ao comando de quem está no poder significa colocar em risco a própria ordem legal. E isso significa, bom, que você tem de obedecer mesmo o pior tirano, e se isso contrariar a sua moralidade interior, a única coisa que você pode fazer é se resignar a morrer por essa força opressora. Você se recusa a fazer por motivos morais e morre, paga um preço. Eu fiz esse levantamento desses textos, né? Mas isso aparece principalmente na Metafísica dos Costumes e nesse texto é um ensaio, né? Eu não sei como é que está traduzido, mas eu usei tradução, mas não me lembro mais o título, um título desse tamanho, né? Sobre o dito, sobre o ditado, isso pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática. Você tem ali uma defesa de uma obediência cega ao tirano. Né? E aí fica difícil, né? Porque você vê assim, é claro, a coisa mais difícil para quem está num sistema opressivo vai ver o que é a sua moralidade interior, o parêntese do Kant. É um pouco isso que eu escrevo aqui. Né? Então, isso é bastante desconfortável, na verdade. Né? E aí você vê os kantianos, eu gosto muito de ler o Ellison, por exemplo, o próprio Richard Bernstein, que, na minha opinião, é quem mais avançou nesse estudo sobre a Hannah Arendt, a noção do mal. Ele tem um livro Mal Radical. Ele foi meu supervisor de pós-doutorado, né? E eu prometi a ele que ia traduzir. Um dia, numa reunião, ele falou assim, o que vocês têm contra mim lá no Brasil? Ele velhinho já, com 90 anos. Eu assustei, né? Eu falei, nada. Ele falou, mas meus livros foram traduzidos para 19 idiomas e não tem em português nada. Aí a gente traduziu um livrinho que ele publicou há 5 anos, que é Por que Ler Hannah Arendt hoje. Um livro introdutório e tal. Mas ele tem um livro que chama Mal Radical. Foi o que eu, na verdade, propus para ele traduzir. Mas ele disse que queria primeiro o outro lá, né? Que é muito interessante. E ele situa a Arendt, a despeito da escassez do desenvolvimento dela mesma, né? Do tema, numa crítica à tradição. Eu acho que isso é interessante. Eu leio assim também. Mesmo que ela não tenha feito essa elaboração. A ideia é de apontar um ponto cego. Um fenômeno novo, aí eu esqueci essa parte, mas não novo no sentido que veio do nada. As origens do totalitarismo conectam aquele contexto a uma série de desdobramentos, principalmente ao imperialismo, ao racismo imperialista e coisas desse, a organização dos massacres administrativos na Índia, né? E também os campos na Guerra dos Boeres. Bom, conectam ao imperialismo. Então a coisa não fica... É uma novidade no sentido de que há novidades no mundo, mas não no sentido de cair do nada. Né? Acho isso interessante. E Indy, assim, não é uma resposta, né? É um comentário, infelizmente, acho que essas questões são terríveis.
provisoriamente, o título que eu pensei para esse terceiro livro que formaria, né, um conjunto, era um só. Aí eu desandei a escrever, vai ter de virar 3, né? Esse mesmo aqui, esse daqui tem 200 e poucas páginas, daqui já está com 500 e pouco. Eu vou ter de parar em alguma hora, né? Então eu estou parando, né? Aí a terceira parte é: o pensamento pode evitar o mal, que é a pergunta que a Hannah Arendt se faz no prefácio da Vida do Espírito. Porque, veja, então, essa foi uma questão também das questões polêmicas e interessantes até hoje, é que ela fala que o Eichmann, o que o caracterizava era a incapacidade de pensar, que aí ela coloca na frente, de pensar do ponto de vista de qualquer outra pessoa, ou seja, de imaginar no sentido do Kant. Então, a pergunta que vem é: se foi a incapacidade de pensar que permitiu que ele fosse um perpetrador de atos para os quais ele não tinha qualquer adesão motivacional, né, interesse próprio, etc., a pergunta vem necessariamente: então o pensamento pode evitar o mal? E eu gosto muito da resposta dela. Em Pensamento e Considerações Morais, que ela vai lá para Sócrates, principalmente, a ideia do diálogo consigo mesmo, do fazer-se companhia, da experiência do ser um outro para si mesmo e cultivar esse caráter. Isso é bem aristotélico também. A ideia de um caráter que você cultiva em relação a uma imagem de excelência que você tem, não é? Do bem para si, etc. Mas ela responde assim: o pensamento pode evitar o mal dos que se tornam maus por não se perguntar pela questão. E ela diz: esses são a maioria. Esses são a maioria. Porque existem os malfeitores, existem os diabólicos, ela até fala, né? Os que fazem o mal pelo mal, os que são tomados por grandes afetos, paixões, que o Kant também fala na antropologia, um ódio arregado, etc., né? Mas o pensamento, na medida em que... O que o pensamento faz para ela? O pensamento como experiência do conversar consigo mesmo, né? Ele, de algum modo, enraiza você em você mesmo. Ou enraiza suas ações, seus engajamentos em suas preferências, né? Em imagens do bem que você cultiva para você mesmo, que para ela é sempre idiosincrático, nada universal, é sempre pessoal, né? Então, essa imagem de fazer-se companhia serve para quê? Para que os indivíduos não se deixem levar pelo que está predominando. Só para isso. Mas a resposta dela que eu gosto é: o pensamento pode evitar o mal só dos que não desejam ser maus. Que é um pouco o que o Platão diz também, né? O Sócrates acreditava que todo mundo podia ser melhorado para reflexão, mas teve gente que piorou. E o Platão dá exemplos lá na República. Tem gente que, com reflexão, vai ficar pior do que já é. Nada impede. Alguém pode preferir a companhia de um Hitler, uma boa companhia para si mesmo, como uma imagem do bem. E não tem nada. Então, o que eu diria? A impressão que eu tenho é que, nesses diálogos que ela estabelece, principalmente com Sócrates, eu acho que não existe solução moral para esses problemas políticos. Só existe solução política. E é claro que você pode criar condições para ter, por exemplo, na educação formal, nos espaços políticos de participação, espaços públicos, de debate, etc. Você pode estimular condições para que o indivíduo saiba no que está se metendo e responda por isso. Ou seja, né? Ela diz uma coisa que eu gosto muito, ela diz: o que deveria ser perguntado aos indivíduos não é porque vocês obedeceram, porque vocês apoiaram, porque obedecer é apoiar. Né? Isso em Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura, que é o único texto que ela publicou, além do prefácio, diretamente reagindo a Eichmann. Os outros ficaram inéditos. Né? E aí ela prioriza a questão da obediência. Então, o que eu quero te dizer é isso. Eu tenho a convicção de que ela chega à ideia de que as pessoas podem ser tocadas pelo pensamento, porque tem outra dificuldade. Como é que faz alguém pensar? A gente que dá aula, né? Como é que você estimula alguém a pensar? O Sócrates achava que pirraçar adiantava, não é? Cutucar, parar na rua, né? A ideia que ela explora lá em Pensamento vai ser um ferrão, né? Um moscardo está lá na tradução, mas essa palavra a gente não usa.
É quando um animal carregando uma carroça, você dá uma cutucada com aqueles negócios que ou bate com a chibata. Então era isso que o Sócrates que dizia do Sócrates. Como é que você ensina a pensar? Provocando, mas pode levar um coice. Em vez de a pessoa aprender alguma coisa, você pode levar um coice na cara. Então tem também essas aporias. Né? Então ela não depositava muita expectativa, nem em educação, nem moral, no sentido de reverter. O que reveste o totalitarismo é participação política. É você criar instituições em que não aligem as pessoas dos processos decisórios de modo que elas comecem a tomar ódio da própria estrutura política, porque não as representa e elas não podem entrar nela, não podem participar. Um dos elementos do totalitarismo na Itália, era a ideia de que você, especialmente na Alemanha, o sistema se tornou cada vez mais impenetrável em um momento crítico, em que as pessoas só passavam mal, assim, né, privações, e não viam na política mais um problema, não uma solução. Então, isso eu não tenho muito desenvolvido, mas a ideia de que é na política que se resolve isso, e que é um risco permanente. Não tem solução moral, tipo assim, as pessoas vão se tornar melhores. A pessoa pode ser, você cita o caso do Heidegger, né? Que a Ben Habib cita. Eu acho isso importante, porque eu acho muito interessante a crítica que ela faz ao Heidegger. Quando o Heidegger faz 80 anos, ela publica um texto que ela manda primeiro como carta para ele. Eu acho que é a crítica mais terrível que eu já ouvi alguém fazer a alguém. E o Heidegger escreve muito bom. Ela detona. Em que sentido? Ela diz, é típico de pessoas como Heidegger, que lidam com o pensamento sob essa forma da meditação, da contemplação, quando se envolvem com política, sempre vão atrás de tiranos. Por que vão atrás de tiranos? Porque querem imprimir a forma numa matéria amorfa. Quem é a matéria amorfa? A multidão. Ou o povo, se você quiser, mas no caso, multidão, para pensar a coisa amorfa, né? Então, não é o tipo do pensamento como Heidegger, embora ele fosse o grande mestre do pensamento, não é o pensamento que o Heidegger ensinava que tornava o indivíduo apto a tomar boas decisões políticas. Né? O cara pode ser o mais especialista em frônesis, como o próprio Heidegger, no Sofisma, em 1924, né? Na verdade, ele colocou o conceito, né? Foi lá para a Itália com Volpi, foi para Gadamer, na Hannah Arendt. Esse curso dele teve um impacto extraordinário, o sofisma. O Aristóteles, ele falava do sofisma do Platão, mas 150 páginas era a introdução com a Ética Nicômaco. Não adianta ser especialista. E aí ela cita o Kant. A erudição não cura a estupidez. Você pode ser um erudito e um pateta. E é bom nem dar exemplo. Entende? Que tipo de pensamento é esse? Essa é uma questão que eu sei que te interessa. Não é o do Heidegger. Embora ela cite o Heidegger. Não é o. Não é um pensamento que tende a se apropriar do conceito, né? É um outro tipo de pensamento. E é esse tipo de pensamento que, querendo ou não, a filosofia ela tem dificuldade de dar conta, né? De conceitualizar esse pensamento, que não é o pensamento do conceito, do abstrato, não é da contemplação, né? Do filósofo sozinho, solitário. É um outro tipo de pensamento. Eu acho que ela traz, né, boas, assim, não, Pedro, mas ela traz boas intuições, né? Onde a gente pode buscar, que já estava nesses outros filósofos, já encontra no Sócrates, já encontra no Aristóteles, mas a gente não consegue, acho que a tradição não conseguiu captar essa dimensão da característica do pensamento, que é um pensamento plural, não é um pensamento do indivíduo solitário, né? É um pensamento que se bota à prova, que dialoga, que, né? A Cecília falava muito isso, né? O filósofo, ele não é só, né, o solitário. Ele tem que ir, ele tem que estar em grupo, ele tem que estar envolvido, ele tem que comunicar, ele tem que participar. Não se faz filosofia sozinho, né? Eu acho que é meio por aí, mas é difícil porque eu acho que ela ia terminar de desenvolver, de fechar isso no final do livro, né? E ela não escreve, né? Então fica as nossas, assim, intuições também, né? Mas nas lições, ela se apropria do Kant de um jeito muito interessante. Porque Kant tem umas imagens interessantes, né? A ideia
o pensamento alargado, como a mentalidade alargada, como treinar o pensamento para sair invisível. Não tem universalidade. Tenha o geral possível, de você representar posições que são perspectivas, um perspectivismo no sentido muito do Nietzsche depois, né? A ideia de uma capacidade de julgar o particular que é tanto mais efetiva quanto mais plural é. Então, se você vê no final do volume O Pensar, da Vida do Espírito, tem um parágrafo interessante, em que ela fala que, e aí muito socraticamente, o papel do pensamento crítico, elas usam só pensamento, às vezes pensamento crítico, é ser corrosivo de todo dogmatismo. E aí liberar o juízo. O pensamento libera o juízo para lidar com o particular. O pensamento lida com generalidades e é sempre autocorrosivo. Todo dia você volta e desconfia do de ontem. E para que serve esse exercício? Para não virar dogmático, só para isso. Né? E, claro, tem implicações morais para ela. Mas você vai aí lidar com o particular, que é o tema da história, da política. Né? E aí isso que ela chama de pensamento em política vira juízo. Só que, como você bem disse, ela não desenvolveu isso. Né? As lições não são a terceira parte, porque não é só Kant, né? É só um curso que ela deu, que era importante para ela. Mas é sim o juízo. E ela associa, por exemplo, na crise da cultura, entre passado e futuro, a frônesis aristotélica. E eu falo para os alunos isso. Ela é o único texto publicado em que ela fala do juízo, ela associa a frônesis. Então não me venha com Kant. Mentira, eu dou os cursos lá sobre o Kant, mas tipo assim, não vem achar que ela ia fechar num autor, não é? Você vê o volume sobre a vontade, ela cita 400 pessoas, sei lá quantas, tô brincando, né? Mas um monte de gente. Pensamento menos, mas muita gente. Kant também. Né? Então, eu acho que essa intuição da noção de frônesis, né? Do juízo prático e do juízo do particular, de encontrar parâmetros precários para a compreensão. Obrigado. Gente, a gente já avançou bastante no nosso horário. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez essa bela conferência, essa belíssima conversa ao final. Professor Adriano, que você volte sempre, será sempre muito bem recebido aqui. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.